Bom dia! E a reforma passou, né? Como eu falei lá no Stories, hoje a gente vai apontar as principais alterações. E hoje a gente vai falar da pensão por morte. Então eu fiz uma colinha aqui para não errar nenhuma informação para vocês. Então assim, basicamente a pensão por morte muda o valor. Então antigamente, se você tinha uma média remuneratória de R$ 1.500 e você ia deixar essa pensão por morte para alguém, na verdade vamos falar o contrário. Por exemplo, o seu esposo ou esposa falecia e tinha uma média remuneratória de R$ 1.500, ele ia receber basicamente esse valor de benefício. E aí, qual a outra questão? Por exemplo, se tivesse dependentes, mais dependentes, então era sempre rateado entre esses dependentes em partes iguais. E cada um que ia perder na qualidade de beneficiário, ou seja, o filho completasse 21 anos, ele perdia o direito a esse benefício e esse valor que ele recebia era recomposto naquele que ainda continuava recebendo. Hoje em dia isso não vai acontecer. Então hoje em dia começa assim, existe uma cota mínima, que é uma cota familiar de 50%, e cada dependente vai receber 10% até inteirar 100% no valor. Então basicamente é assim. Por exemplo, tem a esposa e 3 filhos. Então ele vai receber 50% da cota familiar, mais 40%, 10% para cada beneficiário, esposa e os 3 filhos. Então vai receber 90% do valor. Se esse valor não atingir o valor de um salário mínimo, vai ser garantido um salário mínimo. E conforme os filhos forem completando 21 anos, os filhos vão perdendo as cotas dele. E esse valor não é recomposto no benefício da mãe. Porém, se esse valor for menor que um salário mínimo, vai ser garantido sempre um salário mínimo. Então, os problemas vão ser naqueles valores maiores que salários mínimos ou acima do teto da Previdência. Há uma outra questão também. Se um dos beneficiários for deficiente, for incapaz relacionado à saúde, o benefício vai ser sempre integral, sempre de 100%, independente do valor, né? E aí, se for acima do teto da Previdência, aí essa parte que excede o teto da Previdência vai ser dividido conforme a primeira hipótese, ou seja, 50% para o grupo familiar, mais 10% para cada dependente. Isso é uma questão relevante, assim, para você fazer a apuração dos valores da pensão por morte. Então, a grande diferença é para quem tem salário de benefício maior do que um salário mínimo. Para quem já recebe pensão por morte, nada alterou, não vai ser feita nenhuma alteração, né? Então, assim, basicamente, o valor começa com 50%, mais 10% para cada dependente. Ao completar 21 anos, a cota é retirada, o INSS deixa de pagar, ou seja, esse valor não incorpora no daqueles beneficiários, no daqueles daquelas pessoas que continuam recebendo. Então, 21 anos tem as regras para a mulher, né? Dependendo da idade que ela tem, ela vai receber até determinado momento ou não, né? Então, basicamente é isso. No próximo, vamos falar de outras diferenças relacionadas ao auxílio-doença, o que mudou hoje. Então, assim, importante se atentar também aos prazos. Foi imposto prazo hoje para requerimento de pensão por morte. Porém, a Constituição prevê que para o menor de idade, a prescrição não corre prescrição para aquele menor de idade. Então ainda vai existir uma discussão muito grande com relação a essa questão do prazo, porque essa questão do prazo viola a Constituição Federal. Então a gente não pode trabalhar ainda com algumas certezas, né? Então tudo vai depender do que vai acontecer nos próximos anos. Outra questão importante, como eu falei, da limitação do salário mínimo. Por exemplo, se o benefício é de um salário mínimo e tirou lá 2 cotas de 2 filhos que completaram 21 anos, pode ser que o INSS corte esses
esses percentuais dos filhos que completaram 21 anos e estabeleça a pensão da mãe, por exemplo, que ficou recebendo em valor inferior ao salário mínimo. Só que isso não pode acontecer. Então, se acontecer isso e o INSS cortar para menos de um salário mínimo, há uma discussão aí para reverter essa situação, porque a própria lei garante a benefícios não inferiores a um salário mínimo, independente da questão da cota aí, né? Então, vamos até questionar isso, ainda vai ter muito questionamento, muita discussão até se formar o entendimento com relação a essas alterações. E eu vou falar também nos próximos vídeos da questão das regras de transição, para quem já tem um tempo razoável de contribuição, que falta até 2 anos para poder se aposentar, como que vão ficar as regras de transição, ok? Espero vocês no próximo vídeo, curta, compartilha aí, manda para os seus amigos, comenta, se tiver alguma dúvida pode me mandar que vou responder aí. Nesse caso a gente vai reaprender juntos, né? Na verdade, se bem que aqui tá mais focado para aquele que vai obter o benefício, né? Para aquele que vai necessitar do benefício. Porém, vamos tocar essas alterações de uma maneira conjunta, né? A gente vai se especializando e estudando mais a fundo essas alterações, né? E vai formando jurisprudência, vai formando entendimento, ok? Tenham um bom dia, até o próximo Na Hora do Café.